A ideia neste vídeo é discutirmos a respeito da simulação de sistemas dinâmicos. Agora, um sistema dinâmico pode ser representado em tempo contínuo ou em tempo discreto. Em tempo contínuo, a gente utiliza equações diferenciais. Em tempo discreto, utilizamos equações de diferença, e esse é o tema do vídeo de hoje. Aqui temos um exemplo de uma equação de diferença. Trata-se de um sistema em tempo discreto, dinâmico. Vemos os efeitos de memória aqui na própria expressão, porque à medida que queremos calcular uma variável no instante k, precisamos conhecer valores passados, tanto dessa variável como da variável de entrada. Então aí está embutido o assunto de memória. Então queremos fazer essa simulação. Okay? Ao contrário do que acontece com as equações diferenciais, em que precisamos executar uma conta relativamente sofisticada, que é a integração numérica, a simulação de uma equação de diferenças, como essa que está indicada aqui, é relativamente simples. Basicamente, precisamos estabelecer condições iniciais, condições de partida, e passamos a iterar essa equação dentro de um laço for, e aí, à medida que cada laço vai calculando o modelo, temos o valor da saída em instantes sucessivos, é isso que chamamos de simulação. Em particular, vamos discutir esse caso aqui hoje. Esse modelo ele veio de uma planta piloto, obtido dados de um teste dinâmico, e por métodos de identificação de sistemas, construiu-se esse modelo, em que a variável y, a variável de saída do aquecedor, é a temperatura, e a variável de entrada, U, é a tensão elétrica da alimentação. Okay? Então, aí estão os sinais de entrada e saída, tanto o Y como o U, ambos são sinais normalizados, ou seja, a gente imagina que eles estejam entre 0 e 1. 1 indicando o valor nominal dessas variáveis, 0 indicando que elas estão no valor 0. Okay? Então, para calcularmos, suponhamos y de k, observem vocês aqui pela equação que nós precisamos conhecer valores anteriores dessa variável y, ou seja, temperaturas em passos anteriores, bem como a entrada em tempos anteriores. Esse é o caso dinâmico, esse é o caso em que envolve memória. Antes de entrarmos nos detalhes, observem vocês que temos variáveis ao quadrado, temos o produto de variáveis, o que indica que esse modelo é não linear. Okay? Mas a simulação do modelo linear ou não linear, da maneira com que eu vou descrever, é rigorosamente a mesma. Então, tanto faz ser linear ou não. Bem, então, o que nós precisamos determinar? Precisamos determinar condições iniciais. Nesse caso, eu preciso não só voltar um passo no passado, como preciso voltar 2 passos na variável de saída e também 2 passos na variável de entrada. A variável de saída nos primeiros passos é chamada de condições iniciais, e nesse caso nós escolheremos arbitrariamente que a variável no instante 0 e no instante 1 é 0,05. Okay? Então significa que o primeiro valor de temperatura de saída que eu posso calcular efetivamente é o y de 2, porque eu vou voltar um passo e eu vou ter y de 1, vou voltar 2 passos e eu tenho y de 0, são as condições iniciais, e daí para frente eu consigo calcular. Calculado o novo valor, eu volto com esse valor para dentro do modelo, e assim vai. Agora o modelo se encarrega de fazer essa transmissão de informação para o futuro. Mas, claro, além dos valores passados e os novos valores calculados para y, preciso dos valores de entrada em todas essas instâncias que aparecem U. Como a entrada é tensão elétrica, nós vamos imaginar a seguinte simulação. Nós vamos imaginar que a entrada está desligada até o instante k igual a 50, e no instante k igual a 50 eu vou ligar a chave
vou energizar a planta piloto, né? Eu vou colocar na sua entrada 60% do valor nominal. Ou seja, o de cá será 0,6 a partir de cá igual a 50 e até lá, né, esse sinal é zero. Então vamos ver isso na forma de código e veremos o resultado, e o resultado também será discutido com vocês. Então aqui começamos com o Python, aqui simplesmente carregando bibliotecas, decido simular 200 iteradas, inicializo vetores de entrada e de saída com zeros, e esses valores serão preenchidos dependendo da simulação. Então, começo definindo 2 vetores com zeros, e aqui está o perfil de entrada que eu desejo simular. Poderia ser qualquer outro, dependendo do que eu quisesse simular. Mas nesse caso, como combinado, será 0 até 50, e a partir de 50 será o valor 0,6. Então, a sintaxe está aqui, 0 o tempo todo, e depois eu volto a substituir os índices de 50 até o final do vetor com valores 0,6. Por sua vez, o sinal de entrada, o de saída, ele por enquanto está todo zero. Eu vou dar condições iniciais. Posições iniciais y0 igual a 0,05, y igual a 0,05, e a partir daí eu vou, nesse laço for, calcular o modelo. Esse modelo que está aqui é precisamente o que eu havia mostrado na primeira imagem. Observem vocês que eu começo a simular a partir do instante 2, porque eu preciso voltar 1 aqui e 2 aqui. Então, efetivamente, o primeiro valor que eu consigo calcular é 2, significando para isso que todos os demais valores aqui à direita dessa equação precisam ser conhecidos, daí a necessidade de definir as condições iniciais. Feito isso, para cada iterada eu vou preenchendo valores diferentes daqui, dado o sinal de entrada especificado, e ao final fazemos o gráfico que aparece aqui à direita. E aqui é super importante entendermos o que isso aqui significa, né? Deixa eu dividir esse gráfico em partes. Eu vou fazer uma primeira parte para cá, talvez uma segunda parte aqui, e uma terceira parte a partir do instante 50. Então, observemos o que aparece aqui. A condição inicial aparece aqui, ó. Então, é daqui que eu larguei o sistema. Okay? Arbitrariamente, poderia ter largado de qualquer outro valor. Como a entrada é zero, e como esse modelo é estável, há uma resposta, né? Ele vai, é como se fosse a descarga de um capacitor, né, que tem as condições iniciais, ele vai atingindo o valor que lhe corresponde para a entrada nula. E ele para nesse nível, ok? Então, essa primeira parte da simulação é simplesmente um transiente numérico devido a condições iniciais. Na segunda janela, o que temos é a acomodação do modelo, e fica esperando alguma coisa acontecer. Se eu não mexer na entrada, ele vai ficar aí indefinidamente. Isso daqui a gente chama da condição inicial, da condição de operação, ponto de operação do teste. Okay? Que no caso aqui é alguma coisa em torno de zero, porque a entrada é zero. Se eu quisesse fazer o teste em torno de algum outro ponto de operação, ao invés de começar com o U igual a zero, poderia começar com U igual a algum outro valor constante correspondente à condição inicial que eu quisesse, ou melhor, à condição de operação que eu quisesse simular. No instante 50, agora sim vem a grande transição do sinal de entrada, e sabemos que ele vai de 0 a 0,6, e a temperatura reage dessa maneira em função de uma energização da planta piloto, com 60% do valor nominal. E estabiliza num valor de regime permanente, né, que é este aqui, alguma coisa abaixo de 20% do valor nominal de temperatura final. Okay? Então essa é a interpretação desse gráfico.
Para terminar, vamos considerar o caso equivalente simulado em MATLAB. Aqui, talvez a principal diferença é que o MATLAB, os índices de vetores não podem ser zero, então tem que começar com 1. Então, as condições iniciais aqui estão com 1 e 2, né? O número de iteradas vai de 1 a 200, ao invés de 0 a 199. E, a menos disso, a simulação se dá da mesma maneira. Aqui, claro, tem que começar do 3, não do 2. Se começasse do 2, eu teria aqui, por exemplo, 2 menos 2, 0. O MATLAB daria erro, né? A menos disso, tudo mais é perfeitamente análogo. Claro, a sintaxe, por exemplo, preencher de 50 até o final do vetor com os valores 0,6, a sintaxe é um pouquinho diferente da sintaxe do Python, mas é perfeitamente equivalente. E, de novo, o gráfico não poderia deixar de ser diferente, né? Temos, de novo, as três fases: a fase de transiente numérico, a fase de espera pelo início do teste e depois a fase de resposta ao sinal de entrada aplicado.